Estamos na empresa Visual Produções com o jornalista Adelson Cavalcante, que vai nos explicar o processo de revelação química na máquina Lambi-Lambi. Boa tarde, Adelson. Boa tarde. Nós resolvemos mostrar a revelação na máquina Lambi-Lambi porque é um processo muito interessante, antigo e difícil de você achá-lo em qualquer lugar. A máquina Lambi-Lambi foi trazida para o Brasil por um italiano que morava em Bolonha, chamado Francisco Bernardi. E ele montava ou montou essas máquinas até 1936. E é muito interessante, vou mostrar para vocês aqui o processo. Ela era totalmente autônoma. Você colocava as mãos aqui dentro para iniciar o processo de preparo do negativo e preparo da fotografia em si. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como era. De um dos lados da câmera, você guardava o negativo. O negativo era um plástico impregnado de nitrato de prata, que é exatamente a química sensível à luz, o nitrato de prata. Esse negativo, ele era preparado já com corte específico para que o fotógrafo, só no tato, reconhecesse o lado que ele tinha que colocar o negativo. Porque como o negativo é sensível à luz, ele não podia ter contato absolutamente nenhum com a luz. Então, como ele fazia pelo tato, ele tinha que ter a consciência de que lado era o negativo. Com isso, ele vestia o negativo nessa chapa para que o negativo ficasse retinho, sem ondulação, sem imperfeição nenhuma. Esse negativo era colocado, guardado aqui dentro e fechado para que não pegasse nenhuma luz. Depois disso, o fotógrafo regulava a lente, fazia a abertura da lente e, olhando por esse vidro aqui dentro, ele fazia o foco, ele acertava o foco. Depois do foco acertado, ele abria essa janela onde o negativo entrava na frente da objetiva para ser exposto à foto. Batia-se a foto no disparador. Depois disso, ele recolhia novamente aqui o negativo, tirava o negativo que estava escondido aqui e punha o negativo para revelar. Bom, o processo da Lambi-Lambi é o seguinte: quando você colocava o negativo para revelar, quando você colocava aqui numa das cubas aqui dentro, o benzeno reagia com o nitrato de prata, começando a revelação. Quando a revelação se inicia, o nitrato de prata que está aqui em cima, ele vira uma gelatina que precisa ser fixada depois que começa o processo. Eles usavam o tiosulfato de sódio para fixar essa imagem. Bom, depois de fixada a imagem, cancelado o processo e fixada a imagem, para que essa imagem ficasse duradoura aqui, ficasse um negativo para sempre, eles usavam ácido acético ou ácido cítrico e logo em seguida lavavam em água. Então, depois de pronto, você via a imagem em negativo. Branco é preto, preto é branco. Mas você já tinha noção da imagem nesse negativo. E para você fazer o positivo era mais ou menos o mesmo processo. Aqui dentro da Lambi-Lambi, do outro lado, ele tinha o papel sensível à luz. Agora é um papel à prova d'água, com o mesmo nitrato de prata de um dos lados, onde ele, por contato, fazia a transferência da imagem. Ele tinha uma caixinha aqui, onde ele pegava o negativo,
junto com o papel sensível, colocava aqui, prensava os dois juntos, tudo isso dentro da câmara escura da lambe-lambe. Não podia tomar luz. Depois disso feito lá dentro, ele tirava aqui para fora da lambe-lambe, porque isso era chamado uma câmera de jardim. Eles eram chamados antigamente, os lambe-lambes, de fotógrafos de jardim, porque normalmente você encontrava eles nas praças, em jardins, fotografando ao ar livre. Então essa câmera ficou conhecida, além de lambe-lambe, como fotógrafos de jardim. Então, como ele estava no tempo, era só ele tirar daqui de dentro e expor a luz para a transferência da imagem do negativo para o papel sensível. Bom, esse é um outro processo da fotografia. Primeiro nós falamos da revelação, agora da transferência da imagem do negativo para o papel. Agora, existe uma outra parte da fotografia que é a ampliação. Nesse caso, nós não falamos da ampliação. Por quê? Porque o negativo é do mesmo tamanho do papel que nós estamos fazendo a foto. Se nós quiséssemos o papel maior do que o negativo, teríamos que passar por um ampliador, né? Não é o caso. Mas, como o negativo é do mesmo tamanho do papel, então não há necessidade de ampliar nada. Nós estamos fazendo a transferência por contato. Bom, deixando aqui exposto a luz do sol 2, 3 segundos, era o suficiente para o negativo transferir a imagem para o papel sensível. Depois disso, tinha que fazer o mesmo processo da revelação. Colocar isso aqui para revelar, para fixar um banho d'água, estava pronto a foto. Nesse caso aqui, você tem um negativo que é transparente e você vai transferir essa imagem para um papel. O papel tem que ser sensível, o quanto o negativo também era sensível. Os dois levam nitrato de prata, certo? Que são pigmentos sensíveis à luz. O componente químico que você usa para revelar e aparecer a imagem no negativo, você também usa para aparecer a imagem no papel. Você só consegue transferir a imagem do negativo para o papel por contato. Você encosta os dois, incide uma luz no negativo, a imagem que está no negativo transfere para o papel. Mas você não consegue enxergar, você só vai conseguir enxergar a hora que você revelar. Por isso que chama revelar. Ele vai revelar para você o que está impregnado aqui. Muito bem. Por que esse papel é do mesmo tamanho do negativo? Porque você quer a foto do mesmo tamanho do negativo. Ah, mas eu quero a foto maior que o negativo. Então você coloca no ampliador. Por distância, ele vai ampliar a imagem do negativo para um papel, que pode ser o tamanho que você quiser, até de 1:4, por exemplo. Conforme a distância que você colocar o negativo, jogando luz no negativo, ele vai ampliar a imagem como se fosse um projetor para o papel. Esse papel também tem que ser sensível à luz, ou seja, com nitrato de prata. Então você prepara tudo sob a luz vermelha, para você poder enxergar e não ter nenhum problema com o papel. Você faz isso na luz vermelha. Bom, depois de pronto, você liga a luz branca projetando no negativo, que é transferida para o papel. Aí o que você vai ter que fazer com o papel? Revelar. Passa pelo mesmo processo de revelação do negativo, certo?
Bom, depois disso você deixa secar e você tem a foto ampliada, ou seja, o positivo do negativo. Então é um sistema totalmente diferente da revelação. Então eu acho que o que a impressora faz seria o que os produtos químicos fariam, né? Revelar para você a imagem. É o que a impressora hoje digital faz, né? Ela vai entender a codificação da câmera e vai imprimir para você a imagem. Queria agradecer agora ao jornalista Adelson Cavalcante pela entrevista e explicação sobre o processo químico e impressão. Muito obrigada de todos os alunos da Anhanguera. De nada, espero que esse trabalho fique ao contento. Estou aqui para qualquer outra questão que vocês tenham aí, tá bom? Um abraço para vocês.